Bem, vamos lá. Eu primeiramente agradeço a participação de todos. Vou abrir pontualmente às 4 horas. Nós temos aí uma hora e pouquinho pela frente, né? Não deixando passar muito desse tempo para controlar bem o tempo. Eu agradeço a todos que estão entrando na sala e aqueles que vão ainda participar. A Cris depois vai fazer a introdução aí dos participantes com as suas devidas... os seus devidos currículos, tá? Então, bem, para quem não me conhece, meu nome é Éder Ferreira, eu sou atual presidente da ASBAI, né? Talvez muitos aqui não saibam o que é a ASBAI, como a gente tem uma participação híbrida aqui, muitas pessoas da arquitetura e da iluminação. A ASBAI é a Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação, e um dos seus objetivos é o fortalecimento e a valorização da profissão daqueles que utilizam a luz como instrumento de melhora para o bem-estar das pessoas. Tá? A gente acredita que, além do conhecimento, a troca de experiências com profissões correlatas podem nos auxiliar a alcançar esses objetivos. Bem, a gestão atual da ASBAI, ela foi renovada, a gente tem uma gestão 2020-2021, né, que assumiu agora no começo de 2020, com o desafio de ser uma gestão completamente esparramada, Brasil afora, né? Então, cada membro da diretoria está num estado diferente. Isso foi proposital, e mesmo antes dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós já tínhamos, pelo desafio de levar a ASBAI cada vez mais ao Brasil afora, que é um país continental, fazer esses seminários à distância. Tá? E agora a gente está colocando aqui esse primeiro seminário em prática, em comemoração ao Dia Internacional da Luz. Ok? E esse é um primeiro de uma série, esperamos fazer muitos outros e que todos que estão aqui ouvindo possam participar. Então agora eu vou passar a palavra para a Cristina Dreger, né, que é a nossa diretora cultural, para ela apresentar aqui os participantes, ok? Obrigado pela participação de todos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cristina Dreger, eu sou arquiteta de iluminação e diretora cultural da ASBAI. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito por todos estarem aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Luz. Esse dia, o dia 16 de maio, que foi sábado passado, ele foi declarado pela Unesco como o Dia Internacional da Luz. É um dia que a gente celebra a importância do papel da luz nas nossas vidas. E essa importância, a gente está falando para o público muito de arquiteto e sempre associa a iluminação de arquitetura, mas além disso, a luz está na arte, está na cultura, está nas ciências, né? Astronomia, medicina, enfim, em diversas áreas. E em comemoração a essa data tão especial, nós da ASBAI organizamos o primeiro do que virá a se chamar os Encontros ASBAI. E nesse primeiro encontro, a gente convidou o Terry Tuma e a Diana Joels. A ideia é que seja o primeiro encontro de uma série, e isso vai ficar depois disponível nos canais da ASBAI. Para esse primeiro encontro, a nossa ideia não era promover um bate-papo apenas entre profissionais da iluminação. A gente quis fazer uma coisa mais ampla. Então, a gente quis um debate uma conversa de light designer com arquiteto. Porque a gente quer falar sobre luz, sim, mas também queremos falar sobre arquitetura, sobre sociedade, sobre contemporaneidade. E espero que vocês gostem. Mas eu vou agora falar um pouquinho de algumas questões práticas. Os microfones e as câmeras vão ficar desligados, mas a gente quer muito que vocês façam perguntas e fiquem à vontade para fazer isso. Então, no Zoom tem uma ferramenta de perguntas e respostas, e façam perguntas por lá que a gente vai estar vendo ao longo da conversa, e também vamos perguntar no final. E talvez a gente não consiga perguntar tudo por causa do tempo, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível. E agora eu queria apresentar também os nossos convidados. Eu vou ler um pouquinho sobre o currículo de cada um deles. Terry Tuma. Terry Tuma é um escritório paulista de arquitetura, constituído pelos arquitetos Danilo Terra, Juliana Terra, Fernanda Sacano e Pedro Tuma. Com experiências múltiplas em tipologia e escala de projeto, os sócios buscam a pesquisa e desenvolvimento de novas formas de fazer arquitetura, tendo como resultado um trabalho contemporâneo.
Seus projetos já foram exibidos em diversas bienais pelo mundo e vencedores de diversos prêmios nacionais e internacionais. Quem conversará conosco serão os sócios Danilo Terra e Fernanda Sacam. Muito obrigada. E, para conduzir a conversa, convidamos a Diana Joels. Diana é arquiteta, urbanista e mestre em Architectural Lighting Design, com 20 anos de experiência profissional com design de iluminação arquitetônica no Brasil, Espanha e Suécia. Adquiriu experiência como educadora no Lighting Laboratory do Instituto Real de Tecnologia, em Estocolmo, Suécia, onde foi professora e coordenadora de dissertações de mestrado. Ao retornar para o Brasil, passou a dividir sua atividade profissional entre projetos, consultorias e atividades educacionais no universo da iluminação dos espaços construídos, com ênfase em metodologia e design process com abordagem conceitual e integral. Além de tudo, Diana é ex-diretora e membro profissional da ASBAI. Passa a palavra para ela, Diana. Obrigada. Bom, agradecer o convite, né? Agradecer a diretoria, é um prazer imenso estar aqui. Parabenizar também, não só por o evento de hoje, mas pelo trabalho que vocês estão fazendo nesse 2020, que está tão louco, tão imprevisível. E vocês estão com um trabalho super sólido, bonito de ver. Fazer um agradecimento especial à Cristina, né, minha amiga, com quem eu troquei bastante nas últimas semanas aí para construir esse bate-papo. Sempre um prazer, né, estar em contato com ela, pessoa querida demais. Estar aqui nesse papel é uma grande honra, né, para mim. Esse Dia Internacional da Luz caiu num sábado e acabou virando a Semana Internacional da Luz, é muito legal estar aqui com vocês. E quero agradecer não só o convite em si, né, mas as oportunidades que se abriram para mim a partir desse convite. Primeiro, a oportunidade de estar aqui hoje, mais um evento de construção da comunidade da ASBAI, que eu acho que é uma muito bacana a proposta de fazer diversos encontros, que esse seja o primeiro de uma série. E quando a Cristina me propôs, estamos querendo fazer uma atividade de Internacional da Luz, um bate-papo entre lighting designer e arquiteto, a primeira coisa que eu falei foi, pode contar comigo, vai ser um prazer. E a segunda coisa que eu falei, por favor, que não seja uma live. E nada contra lives. Hoje, inclusive, às 6 da tarde, estou com uma expectativa alta para uma live da minha grande amiga também, super profissional, Mariana Novaes. Mas simplesmente porque eu acho que as ações da ASBAI sempre devem estar alinhadas com essa missão de fortalecer a comunidade. Eu acho que, então, a gente precisava de uma ferramenta, né, onde a gente tivesse uma horizontalidade maior. Acho muito legal. Como vocês viram, vocês têm que usar aqui a ferramenta que não é o chat, é o Q&A, né, para vocês mandarem as perguntas de vocês, para que isso seja o mais dinâmico possível. E a segunda oportunidade que esse convite abriu para mim, né, foi de me aprofundar no trabalho do Terra e Tuma, que obviamente já conhecia. Qualquer pessoa que se interessa por arquitetura brasileira contemporânea conhece o trabalho deles. Já admirava, como não admirar, mas nunca tinha tido a oportunidade de realmente ter um olhar mais profundo, refletir sobre o trabalho deles, com a responsabilidade de estar aqui junto com eles, né? Então, diante dessa responsabilidade e da honra, do prazer, e de ser a light designer, né, nesse bate-papo com a Fernanda e o Danilo, representando os light designers, eles, os arquitetos de alguma maneira, eu realmente me coloquei no lugar dos meus colegas na audiência, né, dos light designers, e assumi o papel de perguntadora, né? Então eu desenvolvi uma série de perguntas para a gente trocar aqui, mas me botei mais nesse papel e vou lançar aqui então minha primeira pergunta, né? Então eu quero abrir esse bate-papo trazendo à tona um projeto de vocês do ano 2014, né, o projeto Casa Estúdio, Casa mais Estúdio. E a ideia de começar com esse projeto é a gente inaugurar a nossa conversa com um tema que eu considero ultra contemporâneo, né? Nos tempos, a gente está vivendo essa situação de isolamento social, quarentena, confinamento, chame como quiser. Inclusive, a palavra que você dá reflete a visão que você tem do momento, mas isso é outro webinar. Mas nesse momento, uma questão super contemporânea é essa coexistência entre o trabalhar e o habitar num projeto residencial. Isso nunca teve tão em voga, né, no nosso pensamento, tanto como cidadão como como arquiteto. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse projeto a partir dessa questão programática, né, e que vocês compartilhassem reflexões que vocês têm feito sobre essa questão nos tempos atuais.
da coexistência nos projetos residenciais. Legal, Diana, obrigada. Queria agradecer, começar agradecendo o convite do pessoal da ASBAI. É uma honra para a gente estar aqui. No primeiro momento, foi um susto, assim, né? Vamos fazer uma palestra para o pessoal do Light Design. E a gente pensou, que será que vem por aí? Porque, assim como o paisagismo, a arquitetura tem vários ramos, né? E a gente não é especialista nessa área. Mas quando a Cristina veio falando para a gente, não, é uma conversa de arquitetos com light designers, a gente ficou mais à vontade. E vocês até, com essa, você estava falando da pesquisa, né? De mandar para a gente algumas pautas, o que a gente poderia conversar, isso deu uma super acalmada. E vamos tentar fluir aqui bem para a gente conseguir discutir coisas interessantes. Achei ótima essa primeira pergunta. Dan, se quiser interrompendo, vamos falando, Não, tá bom? não, eu ia falar que ficou, parece temática, tem uma linha super bonita de luz atrás de você. Então, nossa, bem nessa hora bate um sol na minha cara, eu tive que fechar um pouco ali. Nossa, ficou bonita ali. Não, pode falar, fica à vontade aí, já eu te interrompo, a gente se interrompe. Mas essa questão realmente do habitar e do trabalhar, agora realmente é uma questão que fica latente para uma grande parte da população, não só do Brasil, mas do mundo, né? Mas o que a gente ficou pensando, porque a gente discutiu também um pouco antes, né, de vir falar aqui com vocês, foi que é uma parcela da população também que tem esse privilégio de conseguir trabalhar dentro de casa. Para essa parcela da população, a gente entende que as pessoas estão repensando o espaço do habitar, né, o ambiente que mora, e sempre que possível pensar nessa integração e não uma fusão total do ambiente do trabalho com o ambiente da casa, né? Porque sempre que possível a gente tenta separar um pouco e distinguir, né? O que é o trabalhar e o descansar também, né? Porque não sei vocês, mas a gente está trabalhando igual um louco nesse início de quarentena até a gente se adaptar a esse novo modo de viver. Mas vários clientes já vieram com essas demandas a partir do início da quarentena, vieram com essa demanda de pensar o morar junto com o trabalhar, que acho que cada vez vai ficar cada vez mais latente isso, né? O que acontece isso, né? É engraçado, em todos os projetos, na maioria deles, sempre tem o espaço ali do trabalhar, né? Mas eu acho que as pessoas agora, essas, claro, com sorte que podem estar trabalhando em casa, elas de fato agora estão usando isso, né? E vendo o que funciona e o que não funciona, né? No caso da Casa Estúdio, foi todo um projeto para já de verdade já ser usado assim, né? Então é um pouco diferente daquele espaço que você tem no apartamento, aquele escritóriozinho que você faz na casa. E foi legal, né? Nesse sentido. Sim. Mas continua, Fê. Então, posso falar um pouco desse projeto específico ou você quer falar mais alguma coisa, Diana? Não, acho ótimo. Essa é a ideia, falar sobre essa questão, mas a partir desse projeto, porque aí vocês vão compartilhando, né, como foi o desenvolvimento do projeto, com esse tipo de pensamento no momento anterior, mas essa ponte vocês ficam livres para fazer, com a questão mais contemporânea, então. Legal. Acho que aqui em São Paulo, assim como as Fê, grandes... Fê, Oi? Desculpa, Pode já falar. te interrompi, nem começou. Para você ver a nossa desenvoltura, né, com essa nova forma de fazer. Primeiro, obrigado pelo convite, todos vocês, a Cris, o Éder, que acabei de reencontrar, colega de faculdade, conheci a Diana, te deu uma olhada no trabalho, super legal, e num assunto que talvez seja um dos que mais interessam a gente, né? Acho que desculpa aí é parte do novo mundo pra gente também, mas segue, Fê.
Eu queria falar desse projeto específico, começar a contar um pouco da história da Casa Estúdio, né? Que é isso, foi em 2014, mas São Paulo, assim como eu imagino que no Rio de Janeiro e nas grandes cidades brasileiras, essa questão de morar muito longe do trabalho é uma questão de perda de tempo, né? As pessoas ficam horas e horas no trânsito, o que não acontece tanto nas cidades pequenas, mas aqui em São Paulo era uma questão latente. Então, para esse cliente específico, foi super legal ter conseguido achar um terreno bem localizado e que coubesse a casa com o trabalho no mesmo espaço. O estúdio dele, esse cliente é um fotógrafo especializado em still, que é fotógrafo de produto. Então, é uma coisa muito específica, né? Ele fotografa desde joias até carros, né? Então, o estúdio tinha um tamanho assim que tinha que ser pensado para chegar o caminhão, para descarregar os móveis, sei lá, de alguma loja, para conseguir fotografar cadeira, mesa, carro, entendeu? Então, isso é bem interessante do programa que veio para a gente. Nesse caso, o importante era, de fato, o trabalhar, né? O morar ali para ele, era quase um detalhe, né? O foco do projeto foi no trabalho mesmo, né? O morar, geralmente é o inverso, né? Quando a gente vai pensar num espaço de trabalho onde mora, é um espaço menor, um espaço, né? Um escritório, algo mais. Ali para ele aconteceu o contrário, se necessita. Quase o morar podia ser uma barraca, né? Então era uma outra coisa que foi bem diferente para realizar esse projeto. Eu posso ir compartilhando a tela para a gente ir ilustrando também um pouco do que a gente está falando, né? Para quem não conhece o projeto, o nosso trabalho, para a gente ir mostrando do que a gente está falando. Então, esse daqui é o espaço que a gente projetou para o estúdio. Ele tem 9 metros por 15, um pé direito bem alto, de 5,5 metros, para ele conseguir fotografar desde a passarela lá de cima, ou entrar alguma coisa mais alta para ele conseguir fotografar. Então, isso foi muito bem dimensionado e demanda do próprio cliente, né? Ele também pediu esse espaço maior para conseguir dividir com outros fotógrafos ou dividir em 2 produções diferentes. Então, as instalações elétricas, essas coisas todas foram pensadas para atender essa dinâmica e essa flexibilidade. Não sei se eu estava pensando em falar um pouco sobre o que a gente pensou de iluminação natural e de iluminação artificial para esse ambiente também. Eu ia perguntar, porque, né, tem um programa bastante específico, né? Fotografia e tal. Se vocês puderem comentar um pouco isso, seria bem legal. A gente pensou muito bem antes de posicionar essas aberturas e elas ficaram a norte e a sul. Então, essa janela que vocês estão vendo aqui e essa da outra aqui ficam nessas fachadas norte e sul, e não a leste e oeste, que dificultaria bastante o controle da iluminação. Então, tem esses portões aqui que ajudam a controlar a entrada de luz na parte inferior. Mas, como ele é um fotógrafo bem de produto, vou até pegar umas fotos que eu tirei do Instagram dele. Ontem eu fui futricar o Instagram do Carlos para mostrar que são fotos bem focadas. Então, ele acaba tendo, na maioria das produções, construindo como se fosse uma caixa dentro do próprio estúdio, para ele ter um controle total da iluminação e do foco da luz, etc. Então, ele acaba construindo tudo isso dentro do próprio estúdio. Essa foto tá ruim, né? Ficou meio escura. Mas é isso, ele acabou montando coisas dentro do próprio estúdio para conseguir tirar as fotos específicas. E daí ele guarda todos os equipamentos de iluminação e painéis aqui dentro desse depósito que é grande. Nessas... Pode falar.
Então, acaba que o espaço, na verdade, funciona mais como um grande container, uma grande caixa, e aí dentro ele vai... Que é isso, dentro de um carro ele tem uma necessidade. Se é uma joia, ele vai construir um micro espacinho ali. Uhum. Exatamente. E tem a possibilidade também dessa viga aqui também suportar um tipo de cortineiro, assim, sabe? Para ele conseguir fechar totalmente, se fosse necessária essa demanda de total escuridão do ambiente, mas o que até hoje não foi uma demanda, tá? Assim, tratando de luz para os projetos, nós damos uma importância sempre, demos, né? Acho que isso vem desde sempre, para a iluminação natural, principalmente, né? Então a gente se preocupa demais, às vezes, tem projetos, a Casa Maracanã o projeto inicial foi completamente mudado por conta da luz, do posicionamento da implantação, né? Do edifício no lote. O que eu acho, claro, acho bom, a gente acha bom, resolve bastante, todos os ambientes, de certa forma, os principais acabam ficando bem iluminados, ventilados, sempre uma preocupação, tanto a orientação quanto as aberturas. Mas, por outro lado, a gente se sente também fazendo um pouco, assim, nada mais do que obrigação, né? Fazendo nada mais do que o básico, na verdade, né? Acho que isso é algo muito simples, assim. A gente tem, de fato, né, Fê, a gente tem pensado na luz um pouco mais, assim, uma forma de fato de trabalhar a luz, mesmo a natural. Isso eu acho que é mais recente, assim, né? Acho que até então esses projetos, diversos outros projetos, eles sempre foram tratados, como eu falei, sempre com muita preocupação, muitas vezes até mudando o partido, né, iniciando por ele, mas ainda assim de uma forma muito, não sei, pelo menos eu considero muito básica mesmo, ou seja, fazendo o mínimo, né, usando as faces leste, norte, considerando essas questões. Claro, não que sempre essas sejam boas. Tem uma casa que a gente fez, tá, ainda vai ser começada a construir na Paraíba, que já privilegia outras faces, mas ainda assim acho que é algo que comum ainda da linguagem, da forma como os arquitetos lidam, né? E não manipulando a luz, né? Mesmo a natural. Acho que esse é um passo que a gente pretende dar, não é fácil, né? Então, posso pegar essa ponte, então, e a gente ir para casa João de Barro? Eu acho que é um projeto já mais recente, né? Mais recente, talvez dê para sacar um pouco o amadurecimento até dessa questão. E eu acho que um tema, assim, que eu acho que para mim ficou muito forte quando eu estudei esse projeto de vocês, foi a questão dos recursos, né? Como que vocês lidam com esse tema, que é um tema imenso. Se a gente for até pensar dentro dessa ideia de pontuar nosso papo aqui pelas questões contemporâneas, né? Lá na Casa Estúdio, para a gente falar sobre essa coexistência entre o trabalhar e o habitar para uma parcela privilegiada da população, concordo, gênero, número e grau. Mas acho que os recursos é uma questão contemporânea muito forte, né? Em convergência com a emergência climática, que essa crise Covid deixa ainda mais. Já era uma coisa super forte, agora é mais forte. Outro dia eu estava assistindo sem me perder, mas outro dia eu estava assistindo uma mesa redonda entre os arquitetos catalães e espanhóis, e o Albert Gil falou uma coisa que eu achei super, super pertinente. Ele falou, né, como que agora, nesse momento, com a questão da quarentena, lá na Catalunha, na Espanha, eles estão discutindo 3 questões muito fortes na arquitetura, né? Obviamente, a questão da emergência climática, que é geral. No caso da Espanha, especificamente, a necessidade de uma melhora dos ambientes residenciais, como as pessoas estão se dando conta que a casa delas não é legal, né? Como que a arquitetura residencial contemporânea tem que melhorar muito. E a terceira questão era a importância do ambiente construído para o bem-estar das pessoas. Porque as pessoas, de repente, saíram de uma inércia da vida, está onde tem que estar, e de repente está em um lugar o tempo todo, oscilando de função, oscilando de mindset, né, de papel, e o mesmo espaço, como que fica muito mais forte a sua
percepção de como que o espaço influencia como você se sente, né? Então, dentro dessas 3 questões, eu acho que o Casa Estúdio deu para a gente tocar um pouco na questão da coexistência, né, dos ambientes, das funções dentro da casa. E eu acho que a Casa João de Barro, ela faz, a gente pode discutir um pouco a questão da arquitetura, consonância com a emergência climática e, sobretudo, a questão de recursos, que eu acho que é isso que está bem forte, né, no discurso de vocês, na filosofia de vocês, da visão da arquitetura. Então, pegar um pouco esse projeto, se vocês puderem falar um pouco sobre como vocês se relacionam com essa questão e como que isso pode se desenvolver no futuro, né? E a luz, ela é um recurso, né? Todo terreno tem uma luz pré-existente. Então, a gente modelar essa luz, a gente seja, como o Danilo está falando, como implantação básica, arquitetônica, ali, entendendo o norte, sul, etc., mas, de repente, começar a efetivamente modelar essa luz dentro de um prédio, pensando em aberturas, em tamanho, em profundidade, na textura das superfícies, a cor das superfícies, como que isso pode acontecer. Então, falei um monte aqui, mas estou jogando para vocês, Casa João de Barro. Parabéns, foi premiado recentemente. Obrigada. Vou tentar sintetizar suas questões e se a gente deixar alguma coisa para trás, a gente pode retomar daqui a pouco, tá bom? Então, essa daqui é a Casa João de Barro. Acho que a primeira coisa, assim, vamos começar então pelo básico, tem a questão da implantação, né? Acho que sempre na hora de estudar, ainda mais essa casa que tinha um programa extenso de quartos, a gente pensar na posição assertiva, assim, para cada ambiente, né? Não vamos colocar todo mundo 4 quartos para o oeste, numa cidade do interior de São Paulo que costuma ser bem quente no verão e até bem fresca no inverno, porque está perto de montanhas, etc. Então, todos os quartos aqui estão para leste, uma sala bem ampla, integrada com a cozinha virada para norte, e essa área aqui de serviços, mais voltada para os serviços, voltada tá para o oeste. Acho que quando você comentou essa parte a questão, como que você falou mesmo? A questão dos recursos, né? Você pontuou. Eu fiquei, Recursos. quando você mandou isso antes, eu fiquei pensando, nossa, será que ela está comentando sobre o tipo de projeto que a gente pensa no reuso da água, na energia solar, na iluminação natural nos ambientes? E fiquei pensando assim, por onde que a gente podia caminhar. Acho que tudo isso com certeza foi pontos discutidos e solicitações dos clientes também, mas o que a gente sempre conversa com eles se a gente precisa de tantos sistemas, vamos dizer assim, artificiais, para conseguir o que os clientes falam, né, que eles buscam a sustentabilidade, etc. Então, a gente tenta buscar sempre, de primeira mão, os recursos que já existem. Então, pensar numa boa implantação, na luz natural, nos ventos predominantes, entendeu? E, por último, fica sei lá, se precisar, um ar-condicionado, sabe? Mas não é a nossa recomendação nunca. Essa casa, só para dar uma pontuada com relação a esse ponto dos recursos, Uhum. ela é uma das casas onde a gente teve que abordar um contexto completamente diferente do contexto das casas anteriores, né? Não das anteriores, mas de casas especificamente de lotes, tradicionalmente lotes daqui da cidade de São Paulo, lotes muito pequenos, estreitos, compridos, onde você não tem praticamente contato. O contato com a área externa, na verdade, são os próprios vizinhos, né? Esse lote já era um lote completamente diferente, um lote maior, um lote onde a gente tinha muito mais, difícil falar liberdade, né? Mas a gente dispunha, sim, de outros recursos e mais recursos, acho que mais recursos mesmo para trabalhar, né? Porque, claro, você dispor de um terreno desse muda muito, né? Agora, o que não muda é a nossa postura frente à arquitetura. Então, não porque era um terreno maior e pela sua posição privilegiada, pelo terreno, sítio,
próprio terreno ser super privilegiado, a gente não acredita que a arquitetura ela ainda assim deva ser protagonista. A gente acredita muito nela como suporte. Então a casa ela foi implantada de forma que ela se tornasse parte da paisagem e não destoasse da paisagem ou se sobressaísse a paisagem. Então acho que esse foi o principal ponto aí de partida, né, para desenvolver esse projeto. Então é isso, é um projeto muito simples, implantado basicamente para atender algumas expectativas e, claro, a gente utiliza de alguns artifícios aí que a gente usou para piscina, para esse pátio interno, coisas que a gente gosta e que funcionam muito bem. Agora, com relação aos recursos que a Fernanda estava falando, é isso, né? Exatamente como ela falou, nós não somos contra placas solares, captação de água pluvial, painéis fotovoltaicos, qualquer tipo de sistema que torne a casa melhor. Agora, também a gente nunca acreditou que são sistemas que você acopla a uma edificação que a tornam inteligente, né? Tem a famosa frase do Paulo Mendes da Rocha numa conversa com o Carrilho da Graça, num seminário internacional, não sei o que, de automação, e as pessoas apresentando um edifício com brises, que conforme a luz do sol, a trajetória do sol ia mudando, os brises iam automaticamente inclinando para controlar a incidência da luz. E vendo tudo aquilo, e o Paulo sendo questionado sobre aquilo, ele falou, bom, não sei. Engraçado, para mim, se fosse inteligente mesmo, ele estaria bem quietinho. Assim, eu acho que, na verdade, o que ele quis dizer é que a inteligência, de fato, né, no que a gente faz, está, obviamente, nas decisões, nos partidos, na implantação, nas decisões de projeto, né? O resto tudo vai melhorar, mas não, né, você não pode acreditar que um sistema acoplado vai corrigir, né, uma má implantação, uma janela mal colocada ou mal dimensionada. Então, acho que era só para explorar um pouco mais esse assunto aí dos recursos. Quando eu pensei na palavra recurso, eu estava pensando exatamente nessa questão daquilo que existe a nosso dispor e que a gente ativa, né, quando a gente faz o projeto. Então, exatamente. É exatamente aquilo que está dado, aquilo que já existe, né? Quando você opta, né? Porque é uma decisão de tudo, né? O lugar do terreno onde você starta essa arquitetura e aí para onde ela está orientada, onde que tem abertura, tudo é decisão, né? Então, quando eu usei a palavra recurso, era exatamente no sentido desse máximo aproveitamento do que existe sem você precisar. Eu acho maravilhosa a palavra que você usa, do acoplar, né? Porque e me fez lembrar quando na iluminação começou a ficar tudo midiático, tudo LEDs integrados, imagens, e o meu chefe na época, o Maurício Ginés, lá em Barcelona, no escritório Artec 3, ele fez uma palestra onde ele falava sobre a diferença entre mídias integradas e telas acopladas à arquitetura, né? E é exatamente isso, é um recurso, a arquitetura como a orquestração dos recursos existentes ou como sei lá o que, onde você vai acoplando um monte de device, né? E não sei qual nome a gente daria, né? Não é mais arquitetura, talvez. Mas é exatamente isso. E esse projeto eu acho bem lindo, assim. Dentro de um dos recursos que tem ali, eu acho que é também a questão dos materiais. Se vocês quiserem falar um pouco sobre como vocês manipulam a materialidade nesse projeto e expandir isso, porque eu acho que é uma coisa que é bem, né, bem destacada assim, no pensamento de vocês. Acho que a gente podia fazer esse shift aí, especificamente aprofundar um pouco no recurso material.
quando a gente estava, quando você falou dessa questão da materialidade, o que eu pensei foi em trazer essas imagens, assim, para dizer, né, falando um pouco das superfícies, mas o que a gente tem pensado e discutido muito dentro do escritório é, primeiro, pensar o espaço, a arquitetura como espaço de suporte, igual o Danilo comentou agora. E esse resultado, vamos dizer assim, o material escolhido, as superfícies que dão essa cara, né, para esse projeto, no fim das contas, foi o resultado de um processo de projeto, de discussões com os clientes. Na verdade, nosso ponto de partida foi a estrutura, assim, do ambiente, sabe? A casca da casa, a proporção de todos os ambientes, a direção das janelas, ou de onde a gente estava querendo abrir ou fechar. E depois vem essa coisa da materialidade. Porque a gente fala dos projetos em geral, e que a gente concorda muito com o pessoal de um escritório, sabe aquele escritório francês, Lacaton e Vassal? Eles são bem legais, assim, são uma referência bem importante para a gente. Eles comentam que a linguagem, para eles, é uma consequência, não é um objetivo. E a gente, acho que acredita muito nisso e segue. Acho que essa cara, assim, desse projeto, ele tá, vamos dizer, só o resultado do atendimento das questões do lugar que ele está inserido, do tipo de cliente, sabe? Uma consequência. Nesse caso em específico, né, uma casa para nossa ponto fora da curva aí, né, que não é de bloco e não que para a gente o bloco também é uma consequência, nunca foi um objetivo. Mas sim. Nesse caso ela não fazia mesmo, né? Não fazia muito sentido mesmo. E pensar em acabamentos para a gente. Desculpa, só te interrompendo rapidinho. Essa casa ela fica dentro de um condomínio, né? Também, sabe? Uhum. Você entende? Tipo, o contexto da vizinhança, das possibilidades de não ter muro, dessa amplitude visual, né? Tudo isso determina e o que não o que a Fernanda falou, como consequência, claro, em algum momento a gente teve que optar por materiais. Então, por exemplo, essa imagem é uma imagem, isso é um ladrilho hidráulico, né? Nós temos outro ponto importante no escritório, que é o quanto a casa ou o edifício, não importa, vai te servir e quanto você vai servir a ele. Então, a gente não tem nada contra paredes pintadas, né? A arquitetura mexicana, por exemplo, que a gente é super fã, tem lá suas cores pintadas, é maravilhoso. Mas a gente tem sim essa preocupação com o quanto. Então, você vai pintar, você tem uma casa inteira para ser pintada a cada tanto tempo. Enfim, a gente na medida do possível, né? Não é uma busca infinita, mas na medida do possível a gente tenta trazer o mínimo possível, né, de intervenção, né? Ou seja, que a casa, ou nesse caso a casa, sirva mais do que você tenha que servir a ela. Então, é uma outra preocupação quando a gente estava falando dos recursos, quando você traz esses vários sistemas para uma casa, você vai ter que cuidar deles também. Não é só o custo de implantação deles, mas é o custo de manutenção deles. E a gente acredita que quanto mais autossuficiente, né, quanto mais você consegue resolver as coisas da sua própria casa, melhor ela vai ser. Então, quando a gente pensa nessas superfícies, a gente pensa de como a gente vai lidar com esses materiais, acho que um primeiro passo é esse, né? O que menos daqui 20 anos eu vou olhar e vai estar igual ou melhor, né? Acho que esse é um primeiro passo. E aí depois, claro, aí vem questões que não estão, né? Não tem como, assim, são questões que estão obviamente vinculadas a que a gente faz, que é estética também, né? Então teve aí estudos, por exemplo, para essa casa toda a parte externa dela. Então a gente optou pelo ladrilho hidráulico. Então que cor vai ser esse ladrilho hidráulico? A gente vai ter que escolher isso. Mas daí já parte para algo até difícil para a gente, né? Que é lidar com esses aí já então, né, gostos pessoais do cliente. A gente às vezes até nem
a gente sugere, né? Mas no fim das contas, acho que a gente deixa isso muito mais na mão do cliente, né? A gente até sai um pouco de cena nessa hora. Muito bacana essa ideia, porque eu acho que é exatamente a sobreposição, né, entre a ideia da materialidade e o recurso, é tudo a mesma coisa. Eu acho que isso que você trouxe da arquitetura servir ao usuário, não, né, você se tornar um escravo da manutenção, etc., eu acho que pode ser uma isca que eu posso pegar para um outro projeto que eu queria que vocês comentassem um pouco, que é o projeto de urbanização, né, Java Rural. E aí a gente vai mudar bastante de contexto, mas eu acho que o mais legal de fazer essa ponte agora é porque um aspecto que eu queria abordar com vocês na conversa é essa questão de estratégias e atitudes, né, do profissional em relação aos projetos, né? Então, como que, de repente, você está fazendo uma casa como essa, João de Barro, ou você está fazendo uma casa urbana com determinado perfil, ou você está fazendo uma outra casa que tem um outro perfil, como a Casa Estúdio, né, que tem um programa do trabalhar muito mais forte do que o habitar, etc. E como que você, de repente, fazendo um projeto de reurbanização de favela, um outro contexto é o mesmo contexto social, na verdade, né? Mas o projeto tem outros constraints, né? Outras limitações econômicas. Como que a atitude, a estratégia, pelo que eu estou entendendo claramente, ela é sempre a mesma, né? E como que isso vai se refletir em projetos diferentes, óbvio, porque o contexto é diferente, mas a visão a relação entre a arquitetura e a sociedade é a mesma. Então, não sei se eu fiz exatamente uma pergunta clara, mas assim, queria que vocês falassem um pouco dessa ideia de atitude, de estratégia, de posicionamento, da visão do trabalho. Acho que a pergunta, o impacto da arquitetura na sociedade é muito grande. Eu não quero fazer essa pergunta para vocês, mas eu quero fazer a pergunta sobre como vocês veem o impacto do trabalho de vocês na sociedade, da arquitetura de vocês. Nossa, ficou mais difícil, tá? A partir do viés dessa atitude, vai. Então esquece o impacto, pensa só na atitude. Eu vou só dar uma introdução e a Fernanda continua, porque apesar de que o escritório inteiro se envolve em todos os projetos, nós 4, de fato, trabalhamos em todos os projetos, a gente não separa, né, os projetos comum, né, com mais sócios, cada sócio pegar toca uma coisa, projeto, né? Nós realmente trabalhamos em todos. É claro que existem momentos, né, onde um está mais à frente do que o outro, né, e justamente o uso de urbanização, a Fernanda toca em determinados momentos a gente só atrapalha, na verdade. Mas só para antes de entrar de verdade no urbanismo, com relação a você falou sobre o nosso papel e a relação com todos os demais projetos do escritório, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que eu não espero coerência, né? Acho que coerência é uma palavra até meio estranha, mas eu acho que é como a gente encara, né, cada um desses projetos, desses desafios, independentemente da escala. E a gente encara de uma forma muito pragmática, né? Nós nos entendemos como um escritório de ofício, né? Um escritório onde, como um dentista, né? O que tem para fazer hoje, né? Uma obturação ou a gente vai fazer 5 canais, né? Mas a gente tem ali um problema dado e a gente vai tentar trabalhar isso da forma mais pragmática possível, a tentar resolver aquele problema, né? Ou aquela situação. Então, acho que isso, de certa forma, nos ajuda até, nos auxilia a entender como será a abordagem, independente da escala, né? Como a Fernanda já colocou, assim como numa casa, num edifício, né, como ela comentou, do escritório do Lacaton, onde a gente entende que a arquitetura ela tem como papel primordial ela ser suporte, né, da nossa vida, do cotidiano,
isso serve, obviamente, para um projeto urbano, mais ainda, né, para um projeto urbano. E sobre o que você havia comentado, eu me perdi agora. Era essa uma coisa e a do... Qual que era o outro ponto? Desculpa. Não sei o que você queria falar. A ideia eu acho que você falou bastante sobre a questão da atitude, né? Não muda muito em relação ao contexto, e aí pensar sobre o impacto que isso tem, né? Ah, sim. Bom, segue aí, Não sei se é depois isso eu que vou ler. você tá lembrando. Tranquilo. Não sei, a parte do impacto eu ainda estou meio pensando, mas posso Serão falar as um falhas de pouco desse memória. projeto e talvez conseguir tentar fazer um link também com os projetos que a gente desenvolve em outras escalas. É que a escala do urbanismo é até difícil, né? Quando eu às vezes pego para desenvolver uma coisa nessa escala urbana, tá indo para 5.000, e daí a gente, sei lá, o Pedro ou a Ju fala assim, ai gente, me ajuda a resolver um detalhe aqui do encontro, da bancada, com, sabe? Você vai de uma escala, tipo, enorme, daí você volta e discute aqui uma escala 1 para 5, daí você volta para a cidade. É bem interessante, porque no escritório a gente busca essa diversidade de projetos e pensar em várias escalas diferentes enriquece bastante a nossa discussão. Logo que eu entrei no escritório foi em 2013. Esse projeto já estava rolando, da Jova Rural. E eu peguei meio que no meio do caminho. Eu não sou de São Paulo também, então estava começando a entender esse tipo de urbanização, etc. Mas o que me surpreendeu muito foi a interdisciplinaridade, sabe? Tantas engenharias trabalhando ao mesmo tempo, dando suporte, o pessoal do paisagismo, esse diálogo intenso entre as disciplinas, o que eu achei super legal também fazer quando a gente vai para uma escala menor, quando a gente fez as lojas da Itsu com a Cristina, com o Estúdio Âmbar, por exemplo, que tinha o pessoal do paisagismo, da iluminação. Enriquece muito os nossos projetos. Então, a gente meio que leva e traz essas informações. Nesse projeto da Jova Rural, acho que o Danilo, a princípio, tocou nesse assunto da gente ser pragmático. Nesse projeto, as diretrizes de remoção de algumas edificações, as diretrizes de aqui tem projeto de contenção, etc., vinha muito de um embasamento técnico, assim, uma construção de um embasamento técnico muito claro, para depois a gente vir com uma proposta de uso, e pouco se discutia nesses lugares tão precários, a gente discutia pouco sabe, essa coisa de uma arquitetura vista como alguma coisa, como algum supérfluo, entendeu? A gente estava pensando ali sempre no básico, no essencial, entende? É um projeto de infraestrutura, na verdade, né? O que a Fernanda está querendo dizer é que é muito, talvez, paradoxalmente, um projeto de urbanismo, da forma como a gente atua num projeto de urbanismo, talvez talvez não, acho que com certeza a atuação mais pragmática de todas, né? Uma casa, mesmo num terreno mais complexo aqui em São Paulo, ela te dá muito mais, você tem muito mais recursos do que atuar numa situação dessa, né? As engenharias, né, principalmente, elas te dão praticamente todas do que é possível, o que não é possível, assistentes sociais dizendo quem sai, quem não sai, ou os próprios engenheiros, né, com os riscos de deslizamento, enfim, são vários níveis aí de inundações. Exatamente. Então, assim, o trabalho aí é engraçado, né? A gente mal teve, na nossa formação, pelo menos, né? Da Fernanda acho que teve um pouco melhor, mas o trabalho de planejamento urbano, a gente foi entender de verdade um pouco antes, né, no Morar Carioca, e depois nesse projeto. No Morar Carioca a gente acabou nem não fazendo nada, mas o estudo mesmo se iniciou ali, e depois aí na Jova Rural
a gente foi, de fato, compreender que é um projeto onde, no final das contas, a gente está resolvendo isso que é legal, tá? Não é uma crítica, na verdade é uma constatação, uma boa constatação, que se você resolver bem uma escadaria que acessa de um ponto ao outro da comunidade ali, é o melhor que você pode fazer. E isso é muito bom, né? Então, a gente tinha, né? Eu acho que isso é um pouco, não sei como está hoje isso, mas é uma certa impressão de que o planejamento urbano era o máximo, né? Você vai, né, vamos fazer Brasília, né? Quer dizer, você vai desenhar uma cidade, o que pode ser demais, onde mais um arquiteto pode querer chegar. E, na verdade, não é nada disso, né? Às vezes não é nem a escadaria, é o corrimão de uma escadaria que já existe, né? Se assemelha male-male a bancada embaixo da pia da cozinha, assim, né? Mas até você chegar àquele ponto, né? De onde que sai aquela escadaria, até onde ela chega, o que vai se fazer com aquela área que foi removida a gente, então vai ter que fazer uma contenção, que forma a gente vai manter aquela contenção para que não haja uma reocupação. Só que são outros aspectos, né? Mas são aspectos, de novo, muito mais técnicos e muito mais pragmáticos até do que uma casa, né? Uma pequena casa. Você participou do Morar Carioca mas também, né? Você falou. Eu participei do Morar Carioca e, sim, um dos projetos destacados lá, eu estava na equipe. E eu vou fazer uma pergunta já, em cima do Morar Carioca. Mas antes eu queria só pontuar que eu acho que isso que o Danilo descreveu é um pouco a resposta que eu estava pensando, assim, né? A questão que eu estava pensando, que é totalmente as limitações, né? Como você colocou, a questão muito mais técnica, muito mais da engenharia, vem te pressionando e botando os limites, mas a relação que vocês têm com isso, eu entendo que é a mesma, numa casa ou nessa urbanização, porque a maneira como vocês entendem que o que vocês estão fazendo é um suporte que tem que servir, né, que tem que aproveitar o máximo de recursos, que tem que ter uma materialidade coerente, por mais que você implique um pouco essa palavra, eu amo essa palavra, eu acho que a atitude é a mesma, a estratégia é a mesma, mas assim como muda a escala do desenho, muda as limitações do contexto, né? O fato de que você não está lidando com uma família, mas você está lidando com um universo de pessoas que você nem vai olhar no olho delas, por exemplo, né? Então, acho que são questões muito diferentes, mas o que eu acho bonito no trabalho de vocês é que essa atitude, a relação é a mesma, né? Vocês não... então a gente está fazendo uma urbanização, então a gente vai pensar de uma maneira totalmente diferente. Não, vocês pensam igual, mas a realidade se coloca para vocês de uma maneira diferente. Isso é um elogio, só para deixar claro. Em relação ao Morar Carioca, eu vou fazer uma provocação, tá? Eram duas coisas que eu queria falar sobre o Jovem Rural. A primeira, acho que você falou espontaneamente que foi bem legal, que é a questão, né, de trabalhar um projeto multidisciplinarmente, né? Aqui vocês falaram muito da pressão da engenharia, mas todo o projeto, na verdade, mesmo um banheirinho, você pode fazer se relacionando com o engenheiro, com o paisagista, com o lighting designer. Então, acho que essa questão de equipes multidisciplinares, eu acho que é uma coisa que seria legal da gente discutir um pouco. Mas eu tenho uma provocação um pouquinho mais forte, que é quando eu fiz o Morar Carioca, né, que foi numa equipe imensa de pessoas, eu nem morava no Brasil na época, a gente fez tudo à distância, muito antes de quarentena, a gente fez todo o projeto online, que tinha gente em cidades diferentes do Brasil e, claro, tinha a equipe carioca, né? Um dos pontos que o júri levou nosso projeto lá para ser um dos 5 highlights, sei lá como é que foi na época, já foi há tanto tempo isso, foi justamente a inclusão da experiência noturna do projeto, né? Então, como eu estava na equipe, a gente enfatizou muito a questão, a gente tinha ilustração noturna, a gente tinha um pensamento da luz naquele ambiente urbano. Então, eu vou provocar mesmo, eu queria que vocês se abrissem aqui, né, honestamente, nessa situação onde tem um monte de arquiteto, um monte de lighting designer, e se vocês costumam, no processo projetual de vocês, discutir a experiência noturna dos espaços que vocês estão criando, né? Não só a modelação da luz natural, que o Danilo já apontou que tem esse desejo aí de amadurecer, mas
E o noturno? É uma coisa que vocês trazem para a discussão dos projetos? Posso falar, então, dessa questão noturna em duas escalas? Você quer falar alguma coisa, Dan? Não, eu só ia falar que, como eu disse, né, a gente não pensa nisso numa forma a se trabalhar, de fato, manipular, o que eu acho que eu acho, tenho certeza que é uma falha, mas a gente sim, obviamente, nesses lugares onde, né, eu vou voltar com a provocação. A gente está muito habituado a ir nesses lugares, né? A gente vai até esses lugares. E quando a gente está nesses lugares, né? Inclusive tem uma das frases que a gente usa nas nossas palestras, que é que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E o que nos preocupa nesses lugares com relação ao noturno é basicamente segurança, né? Então, o quanto a luz pode trazer para a segurança das pessoas, para a segurança dessa comunidade. Então, a gente, como eu disse, de forma muito básica, o que eu acho que é uma falha, sim, a gente pensa nisso, mas com o intuito de tornar o lugar mais seguro. Ou, claro, os usos de áreas, eu estou falando disso como quando você está falando numa área da maior parte dessas áreas, que é isso que você está vendo nessa foto, quer dizer, vielas, pequenas ruas e tudo isso. Quando você tem, claro, espaços de lazer, quando a gente consegue ter o privilégio de conseguir ali algum metro quadrado de uma área específica para principalmente lazer ou algum equipamento, aí, claro, à noite o pensamento muda um pouco, mas puxa, isso é 10%, né? Eu acho que a maioria a gente está pensando, essas pessoas não têm nem luz normal, assim, não tem luz de poste, né? A maioria desses bairros não tem nem a luz. Esse, por exemplo, uma boa parte dessa área não tem, à noite a escuridão, o que ilumina são as luzes das casas. Então, enfim, isso vem antes, por isso também, né, que acaba ficando até em segundo plano, de certa forma, o manipular dessa luz noturna de uma forma diferente ou mais interessante. Desculpa, Fê, era só um parênteses, foi grande, né? Falei para você que eu não dizia que... Não, acho que eu queria falar um pouco disso, dessa escala, e talvez até voltar um pouco com a provocação. Assim, vamos ver se eu consigo articular as ideias. A gente está fazendo um outro projeto aqui nessa região, que também é uma região periférica da cidade de São Paulo, e aqui, nesse caso, várias casas dessa região aqui deslizaram com as chuvas que tiveram no começo do ano passado. Então, as casas tiveram que ser... A Defesa Civil fez a análise e a maioria delas estava condenada. Então, essa região virou uma região que se transformou em contenção geotécnica, que aqui eles estão fazendo essas obras, e o que dava, a gente fez um parque fluvial aqui do lado de do córrego que está sendo canalizado e o esgoto que está sendo coletado. Assim, a gente está numa dimensão de um pensamento muito pragmático, técnico, assim, vamos dizer. Então, qual que é a inclinação máxima de um talude, o custo dele para a prefeitura? A gente vai lá, determina e desenha, e o que vai sobrando vai ficando, vamos dizer, para o desenho do urbanista, né? Para desenhar esse parque. E daí a gente olha várias referências de projetos super interessantes sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, em várias cidades, as praças, né? Como que são os parques fluviais. E daí a gente pensa numa iluminação noturna, claro, que um parque sem iluminação ou qualquer rua sem iluminação é um lugar não atrativo, né? Para criança, principalmente acho que para criança e para mulheres, né? Porque essa questão do gênero e da segurança, das cidades seguras para mulheres, acho que é um negócio que a gente determina o quanto segura a cidade em si, né? Vamos dizer assim. Então, a gente olha esse monte de referência super legal e quer propor uma iluminação super interessante para esses parques, e daí a Ilume, que é a concessionária aqui de São Paulo, fala: gente, aqui é só um poste
a cada 7,5 metros, sabe assim? E eles vão dando todas as diretrizes e falar, no máximo tanto, porque a manutenção, o custo tem que entrar na conta, e daí a gente fala, então daí tudo bem. Não é que não vai ter iluminação, mas nossa realidade é tão diferente. É diferente quando você tem uma parceria público-privada que adota aquela área, e aí sim você consegue ter uma margem de manobra maior, né? Uma margem de manobra melhor, mas geralmente assim, todos esses projetos assim, faça o melhor que você conseguir com isso. Esse poste, essa luz, no máximo tanto, desculpa, no mínimo, né? Tantos metros de distância, cada, do sei lá, outro 15 metros. Mas acabou. e daí, então, eu até perguntava para o pessoal, mas essas vielas tão estreitas, o poste tão alto, vamos trabalhar com 2 tamanhos, pelo menos, né? Porque senão, sei lá, aquele poste com pétala, assim, sabe? Vai ficar a luz em cima do telhado do cara, não vai ficar na viela. E deles, não, mas é isso que a gente tem. A gente tenta trabalhar do jeito que dá, né? Eu acho super relevante o que vocês estão falando, né? Absolutamente a questão, né, enfim, da nossa realidade concreta, né? Inclusive política. Acho que não vou nem abrir esquece que eu falei essa palavra, porque senão eu ia comentar marca disso com relação ao morar carioca, onde isso foi muito evidente, né? Assim, foi muito evidente essa. Não, eu não vou, pelo amor de Deus, eu não vou entrar nisso de jeito nenhum. Mas não vamos entrar nisso. Mas esses dois, principalmente esses 2 concursos, Morar Carioca e o Renova São Paulo, eles foram, em certa medida, assim, impressionante. Assim, eles foram muito importantes, eu acho, que para o nosso meio, para os arquitetos, para os urbanistas, Sim. eles foram super relevantes, super importantes, né? Quer dizer, não é simplesmente como se fazia, né? E depois continuou se fazendo, mas enfim, acho que eles foram muito importantes mas muito mais simbolicamente do que efetivamente como as grandes ideias que surgiram dali de fato se tornaram eficazes ou exemplos, super exemplos de implantação, porque acho que é esse o ponto que você comentou e que eu acho que é importante. Assim, muito se desenvolveu, muito se especulou, muito se estudou e se propôs em diversos equipes selecionadas em todas essas, principalmente nesses 2. Mas, de fato, o trabalho que se fez em cada uma delas, das que foram para frente, você percebe que se assemelham muito ao que a gente está falando. Quer dizer, ao que se pode fazer, o que é possível fazer. Não estou dizendo aqui, claro, que não pode se fazer nada, que é simplesmente que nós trabalhamos de forma passiva. Não é isso. A gente trabalha, aliás, de forma muito ativa, mas muito mais nessa coordenação dessa equipe multidisciplinar do que, de fato, como criadores ou gerentes de grandes desenhos, né? Então, o que eu ia... Mas eu acho que nesse sentido, posso só... Pode, desculpa. Que tem muito a ver com o que o Danilo está falando, eu concordo plenamente, né? Enfim, foram concursos que deixaram projetos incríveis no papel, né? Como ideias, e depois a implementação muito, muito longe. Mas, enfim, nessa questão de quando você chega e se depara com a realidade, né? A implantação, é isso. Você tem ali o contratante, né? Aquele que ele citou, ou quem está pagando, ou as regras também que existem, como que se põe o limite. No caso da luz, aí, claro, eu vou puxar muito a brasa para minha sardinha, para nossa sardinha. Claro, estamos aqui para isso. Acho que assim, existem milhões de tons de cinza, né? Entre de um lado do extremo, né? Porra, fiz um puta projeto super, hiper sofisticado, com todo super elaborado, ou é o que mandaram ali, poste de 7 metros, né? E eu acho que
esses 50 tons de cinza, na verdade, eles estão muito nessa questão da atitude, do entender, né? E não é a coisa da solução, porque eu acho que o pós de 7 metros a cada X metros, ou uma coisa super sofisticada, super... são produtos, né? São o resultado. E acho que no meio tem a maneira de pensar sobre isso. Então, por exemplo, você citou que vamos ver referências gringas e tal, e pô, não dá para transpor isso para nossa realidade. Eu tenho, assim, tem um exemplo que eu acho muito, muito, muito bom, e que quem é meu aluno já ouviu, quem já foi em palestra minha, muitas vezes eu volto para esse projeto, que é um projeto americano, né, de uma Latin designer americana, para um bairro em Nova York, que é East New York. E justamente o que acontece? Vai ter um projeto de reurbanização de uma zona, que é a zona com maior índice de criminalidade de Nova York, né? Uma zona super ferrada, digamos assim, em termos sociais. E a Lainey Tillett, que é essa psicóloga ambiental, environmental psychologist e lighting designer, ela propõe, eu quero desenvolver um projeto de iluminação, já que vai ter um projeto de urbanização. E aí, não é nem o departamento de urbanismo, o departamento de trânsito fala para ela, ok, mas então você tem que usar o budget que a gente já tem definido para a iluminação pública desse bairro, que é muito baixo. Se você não pedir nenhum euro, nenhum dólar a mais, você pode fazer o que você quiser. E aí ela tem esse projeto, que é um projeto maravilhoso, que ela coloca dentro da categoria do Economy of Design. Como que nas decisões de projeto ela vai conseguindo criar um ambiente luminoso muito superior a esse poste de 7 metros a cada X metros, fazendo decisões que levam em consideração basicamente como que as pessoas se relacionam com aquele espaço. Então, assim, ela tem o dinheiro que ela não tem para gastar em equipamento, ela gasta em trabalho de campo. Né? A equipe dela vai, participa de reunião comunitária, entende o valor simbólico dos edifícios, aí, enfim, pinta a parte inferior de um viaduto para, com uma luminária, conseguir iluminar bem uma área. E ela tem um artigo que ela publica em cima dessa experiência, onde ela discute exatamente a questão de segurança. Como que mais luz não representa mais segurança no ambiente urbano. E aí acho que isso é um outro webinar, a gente já passou do tempo. A gente pode marcar outro dia para falar sobre a relação entre segurança e como que existe uma diferença na minha percepção de segurança e efetivamente estar seguro. Então, assim, são muitas nuances, mas acho que é muito legal a gente perceber como que tem muitos tons de cinza entre esse pensamento ultra básico da luz e nem existe ultra sofisticado, né? Na verdade, é pensar sobre a luz desde a perspectiva de incluir cada vez mais essa questão, né, da noite e da luz natural, né, esse elemento, assim. E eu acho que deu para fazer meu ponto. Vou botar aqui, as pessoas estão perguntando qual é o nome dela, vou responder. Mas eu te cortei, Fernanda, no início, quando eu comecei a falar. Não, acho que era isso, assim, acho que a gente pode responder as perguntas das pessoas, porque eu vi que tá meio que pipocando, tem umas 8 pessoas falando, é isso mesmo? Tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta específica da Priscila Pacheco, se vocês têm algum trabalho em conjunto com lighting designers para projeto de iluminação de espaços urbanos. Vocês já fizeram algum tipo de colaboração com lighting designer para espaços urbanos? Não. Até achei legal essa referência que você falou para buscar mesmo. Porque... Essa relação e essa participação com outros profissionais, a gente tem o hábito, claro, de trabalhar mais com paisagistas, além de urbanos, então, enfim, são uma série de outros profissionais que a gente acaba trabalhando junto. Como a Fernanda falou, nós sempre trabalhamos, não só estamos muito acostumados a colaborar e convidar e sermos convidados a trabalhar com outros arquitetos para outros projetos,
E a gente não tem a menor dúvida de que sempre quando essas equipes são mais multidisciplinares, quanto mais cada um Rico, né, atento à sua própria área, né, é exponencial a qualidade dos projetos. Infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que é importante, as BAE, inclusive, acho que vocês, pelo visto, vocês estão atentos a isso. O poder público precisa entender o quanto isso é importante e relevante, né? Enquanto isso não for, porque para nós, né, esses projetos, esses projetos que estão sendo feitos, né, a gente quase subsidia esses projetos, e quando a gente precisa que algum outro profissional entre com a consultoria, bom, ou a gente paga para fazer, né, quando é possível, ou a gente não faz, né? Então é muito mais simples, não que seja tão mais fácil, mas quando a gente tem uma casa, quando a gente tem um edifício, a gente consegue trazer de uma forma, geralmente, né, a gente consegue trazer a importância de outros profissionais para esse projeto. Projeto Convencer urbano, o cliente, né? Convencer o cliente, fala com ele, fala, olha, engenheiro estrutural é importante, o paisagismo integrado é interessante desde o começo, sabe? Trabalhar, igual a gente fez umas lojas, trabalhando desde o começo o desenho da iluminação com o projeto de arquitetura. Foi muito rica a experiência. Mas muito melhor. Mas é difícil convencer o poder público, né? Agora, quando o poder público ainda hoje vira para você e fala, ó, tá aqui, ó, ele não tá te pagando pelo trabalho, ele tá te pagando por uma folha A1. Ó, minha folha A1 custa tanto. Né? Assim, forma, assim, isso é uma coisa tão primitiva que para que isso seja transformado, quer dizer, a gente está conseguindo, a gente já acha, na verdade, é difícil reclamar, porque a gente já acha que ter a oportunidade, por pior que sejam as condições, da gente estar ainda, da grande maioria desses, porque não é só poder público, né? Tem as gerenciadoras, é uma série de as grandes construtoras, dessas pessoas estarem, de certa forma, já suportando a nossa presença, já é algo, do arquiteto, já é algo que a gente já acredita que é um passo. Né? Então, a gente está, né, Fê? A gente está ali, pianinho, tentando fazer o máximo possível de um trabalho, como a gente disse, pragmático, honesto, direto, né, como os engenheiros estão habituados, e que eles gostem, para que eles gostem da gente, e aí, passo a passo, a gente percebe também que a gente está ganhando um espaço nisso, né? E aí a gente consegue, de fato, avançar para essas melhorias que a gente tem certeza que seriam importantíssimas. Mas, enfim, por enquanto a realidade para a gente ainda, pelo menos por enquanto, é essa. Posso só falar uma coisinha? Tem uma pergunta aqui. Vai. Não, só uma última coisa. Não, porque, fala. assim, acho que no Brasil, ainda, muita gente não sabe o que arquiteto faz, né? E daí eu fico pensando, a gente tenta adaptar, vamos dizer assim, utilizar o que tem em cada região, adaptar as condições para conseguir fazer arquitetura de qualidade para todo mundo, né? E daí é um trabalho que acho que ainda está começando, né? Aos poucos acho que a gente vai conseguindo expor, assim, conseguir produzir coisas que façam sentido, não só para as pessoas mais ricas, para a classe A, mas que atenda a maior parte da população brasileira. E acho que o trabalho do paisagismo, dos light designers, todos, também, acho que nós todos arquitetos, né? Acho que a gente tem que caminhar para esse esclarecimento, né, de quão importante o ambiente que a gente vive, que não é só a casa, né, que é a cidade, etc. Como isso é importante, que precisa de desenho, precisa de alguém que seja mais do que técnico, né? A gente responde a princípio com técnica. E não adianta esperar que as pessoas entendam isso
sozinhos, né? Assim, a gente, o que a gente sempre falou, não adianta a gente ficar aqui como nosso papel de arquiteto de incompreendido, né? Isso se faz ativamente, isso se faz desenvolvendo o trabalho, né? E não simplesmente reclamando. Então, essa é uma outra... algo bem comum, né? Pelo menos nos anos... Enfim, há anos atrás a gente escutava mais, que era sempre uma lamentação o quanto o nosso papel não era valorizado, né? Subcompreendido. Exatamente. Então acho que também é parte a culpa é nossa, na verdade, né? Isso não é culpa de ninguém. A sociedade é né, conforme o Solano Benítez disse, a sociedade ela é como ela é. Se você se sente se nós nos sentimos ou achamos que não estamos valorizados, o problema é todo nosso, né? Isso é interessante que você está colocando, porque, na verdade, você pega uma questão que é muito, muito, muito forte na comunidade dos lighting designers, né, dos arquitetos de iluminação, e coloca como uma coisa geral da arquitetura, né? Então, imagina esse pensamento transposto igualmente para uma outra profissão ou para uma mesma profissão com uma escala muito menor, né? Então, no sentido de que tem gente... Assim, eu sou filha de lighting designer e eu admito que quando eu era não arquitetural, né, meu pai é um designer de iluminação de espetáculo, mas a profissão dele, quando eu era criança, era lighting designer, e eu tinha vergonha de escrever isso, né? Quando eu tinha que preencher formulário da escola, o que seu pai é, eu botava empresário. Por que eu vou botar uma profissão que ninguém sabe que existe, né? Então, e a gente discute muito isso, né? Que a gente tem que criar a cultura da iluminação, não com campanhas, né? Mas sim com trabalhando. E nesse sentido, eu acho que é bem legal vocês trazerem essa mesma questão como uma questão da arquitetura, que aí é muito maior, né? A questão da sociedade, né? Não só do mercado, isso é realmente muito maior. E aí, eu acho que tem uma questão que é interessante, que é da mesma maneira como eu vejo que pensar a luz não significa ter um projeto mais sofisticado, em termos de recursos materiais, em termos de equipamento, em termos de devices, em termos de fornecedores, mas significa eu integro o pensamento da luz na arquitetura, seja ela qualquer, né? Seja a reforma do banheiro do meu vizinho, eu penso na cor da parede, porque isso vai ter uma implicação de se a luz vai ser mais quente ou mais fria, se essa janela está orientada para o norte ou para o sul. Acho que é a mesma coisa. É muito alinhado com o que vocês falam sobre o máximo uso dos recursos, né? Tirar o máximo proveito daquele lugar e resolver da melhor forma possível aquilo que é o mais importante na escada, seja o corrimão, seja a própria escada, né? Então, acho que é muito isso, é resolver os problemas. Eu falo muito para os meus alunos, né, que o design, no sentido da arquitetura, é resolver problemas, né? A arte se supõe criar problemas para nós. A nossa função é resolver problemas. Então, acho que essa visão que você trouxe é muito afim, assim, com a maneira como eu penso. E acho que já estou meio que dando um tom de despedida da minha participação. Eu adorei. Se alguém da diretoria quiser pegar mais perguntas que eu não tenha dado conta aqui de incluir no papo, eu posso falar duas perguntas aqui. Da minha parte, eu estou super satisfeita. Todos nós estamos. Tem duas perguntas aqui no nosso chat que eu queria fazer. Uma é da Letícia. Ela falou, eu vou ler aqui para vocês. O altíssimo preço do metro quadrado nas áreas urbanas e a força do movimento minimalista deu origem a uma tendência de apartamentos muito pequenos. Muitos exemplos internacionais com marcenarias mágicas que transformavam os espaços pipocaram na internet. Muitas vezes em imóveis antigos de pé direito alto e janelas enormes. No mercado imobiliário paulistano, houve um crescimento muito grande de lançamentos de estúdios, apartamentos semelhantes a quartos de hotel, com áreas próximas a 35 metros quadrados, janelas substituídas por uma varanda com propósito múltiplo e áreas comuns de serviço e lazer no edifício.
Como vocês veem esse conceito em si, e especialmente agora em tempos de pandemia? Olha, pra você ter uma ideia, tem um cliente nosso que é um incorporador e ele fala assim, eu não quero nada dessas traquitanas que aperta, cai, explode, desce, sobe. Eu não sei, eu acho, não sei, Fê, você sabe de alguma coisa? Eu não sei, eu acho... O que eu fiquei pensando, que era, vamos dizer assim, uma escolha, né? Empreendimentos que, claro, visavam o máximo do lucro com o menor de investimento, né? Vamos dizer, espaços minúsculos, mas pensando num tipo de vida que agora, nesse momento, é praticamente impraticável, que é uma casa suporte com a cidade sendo a sua vida. Você come em restaurante, você não precisa do fogão, do forno, do micro-ondas. Você tem tipo uma boca de fogão elétrico, entendeu? Nesses espaços micro. Então, o seu suporte é a cidade. E agora a cidade está fechada. Eu não acho que... Mas a gente conversou disso, né, Fê? Que tipo, uma hora ela vai abrir, e aí teoricamente você fala, bom, então tudo bem, é uma questão, é temporário, né? Mas na verdade não é, né? Acho que esse período que a gente está vivendo, ele na verdade ele só está tornando latente as coisas que já existiam. Quer dizer, por mais que a gente, né, você utilizasse isso que você falou, a tua casa simplesmente para dormir e tomar um banho, isso não significa que ela deveria, então, isso é suficiente para a gente, né? Eu acho que isso deveria ser um pouco mais. Então, o que a gente já, antes mesmo de tudo isso acontecer, né? Quando a gente provocado outras vezes por perguntas da mesma forma, eu acho que tudo recai sobre as prioridades da vida de cada um, né? E como a gente encara isso, das possibilidades de cada um também, né? Eu acho que mesmo com poucas possibilidades, poucos recursos financeiros, principalmente, mesmo numa cidade complexa como São Paulo, numa metrópole ou Rio de Janeiro, nós de fato tratamos o morar, a forma de morar, como morar, ainda como algo assim como a Diana falou dos light designers, como a gente subestima isso, né? Por mais que seja muitas vezes o maior bem que a gente pode ter, ou mesmo alugando um apartamento, não importa, acho que geralmente a gente subestima a influência que pode ter esse espaço do morar para a nossa vida, né? Então, acho que é importante que é isso, assim, a sociedade em algum momento, além de todas a gente é um pouco pessimista, a gente não sabe se a sociedade vai aprender tanto assim, mas se de certa forma, né, o pensar melhor, né, sobre aonde você vai investir, como você vai investir, né, talvez o maior recurso financeiro da tua vida, geralmente para a maioria das pessoas, né, eu acho que talvez isso seja e deveria ser melhor pensado, né, mas a gente não sabe se isso de fato acontece, porque o mercado ele é muito forte, né? O mercado imobiliário no mundo inteiro é algo muito importante, muito, né? Se a gente faz uma seguinte comparação, né? Se você imagina que a indústria da moda, que corresponde a 5% do que movimenta a indústria da construção no mundo, o que ela influencia na forma de vestir, você pode imaginar o que ela não faz com a construção, com o morar, com o viver, com o trabalhar, com tudo isso. Então, se desvencilhar disso, acho que é uma coisa bem difícil, né? Bem complicado. Ainda teremos haverá, né? Como por exemplo a Vila Matilde, poucos casos onde isso se torna um ponto fora da curva. Eu acho que isso foi falado um pouquinho também, né, em tempos de pandemia, a questão que a Diana abordou, né, sobre a importância do ambiente construído para o bem-estar das pessoas, a melhora dos ambientes residenciais, né? A gente tá otimista que isso vai acontecer, né? Tomara. Outra pergunta. Quanto à questão de lidar com o gosto do cliente, vejo isso como um grande desafio na minha prática. Como vocês levam essa relação e como dosar essa influência?
Olha, a gente gosta de chato, argumentar né, com o cliente, a gente é chato. Mas acho que com o tempo, depois que a gente começou a construir várias casas e criar um portfólio, e as pessoas começaram a buscar a gente pelos projetos que a gente já tinha realizado, isso ficou mais fácil de, sei lá, argumentar com o cliente. Ele já busca a gente por conta de um conjunto de referências, entendeu? Acho que no começo é bem mais difícil, né, Dan? Quando você quer defender uma ideia e o cliente não enxerga onde você está querendo chegar ou o que você está querendo defender. O que não pode ter é isso que você falou. Tipo, o que não dá para ter é esse embate, né, com o cliente. Isso é complicado. Eu acho que o que a gente fazia, né, Fê, um pouco mesmo antes, mesmo até hoje tem clientes, né? Eu acho que não é só quando a gente tenta focar no que a gente acredita, a gente tenta priorizar, né? Ou seja, o que de fato é mais relevante e tem coisas que estão fora mesmo do nosso controle, né? Eu acho que não dá, é difícil, eu vejo também a mesma coisa, né? Quando a gente fala da lamentação do arquiteto, essa incompreensão que muitas vezes a gente não tem muito, não. Na verdade, a gente passou dessa fase, né? De se achar incompreendido. A gente concorda ou não concorda, né? E eu acho que tem coisas onde a gente deixa bem claro, normalmente. E a gente deixa claro. Tem coisas que a gente concorda, que não concorda, e tudo bem. Sim. Tá tudo certo. Tem coisas que a gente não concorda e não tá tudo bem. E aí aí é um passo seguinte, quer dizer. Mas acho que isso tudo depende de uma coisa que é muito boa, né? Que eu acho que é muito legal, que a gente também não para prestar atenção, que é na nossa relação com o cliente, né? Como que a gente estabelece essa relação, né? Que é uma relação muito difícil, porque é uma relação profissional, mas ao mesmo tempo é muito pessoal. Então, eu acho que a habilidade, né, nessa relação, acho que aprender a lidar bem com essa relação, eu acho que é uma habilidade. A gente tem, nesse caso, a gente tem sorte, tem 4 para fazer isso. Então, quando às vezes um está começando a usar, passa para o outro, né? Então a gente vai criando a gente vai criando recursos aí para conseguir lidar com o cliente. E, às vezes, na maioria das vezes funciona, né? Sempre funciona. Legal. Eu vou Sem fazer alongar muito, mas acho que posso fazer só um comentário sobre esse assunto em relação ao cliente, que eu acho que é o seguinte. Acho que vocês falaram muito bem a questão de priorizar, né, e entender, porque eu acho que até quando a gente usa a palavra gosto, tem um lado que é complicado, que é assim, o que é que faz parte dessa complexidade, que é a construção desse espaço a partir da interação entre todos os elementos que compõem esse espaço, né, a dimensão de todas as dimensões, e a materialidade, e a luz natural, e a luz artificial, e até que ponto alguma coisa vai influenciar e vai fazer com que tudo isso seja uma outra coisa, seja um outro ambiente, crie um outro tipo de sensação. Então, acho que o domínio, né, de todas essas inter-relações e essa habilidade de antecipar para o cliente, quando você tomar essa decisão, para mim não tem problema nenhum, porque tá totalmente, apesar de eu não achar bonito, sei lá, essa estampa, mas tá totalmente, ela não vai ter um impacto sensorial na construção desse ambiente, na espacialidade, na materialidade, ou não, olha, se você fizer isso, aí eu tenho que repensar tudo, eu tenho que botar a janela em outro lugar, eu tenho que mudar a cor da luz, porque senão a gente está destruindo esse ambiente. E dentro desse domínio, né, dessa orquestração de todos esses infinitos elementos e como que a mudança de um elemento desse pode ou não influenciar em tudo, eu acho também que existe a postura, né, principalmente se a gente está falando do ambiente residencial, de entender que assim como a casa tem que servir o cliente, né, nessa relação, eu acho, na minha visão, a minha postura é quem vai viver ali tem que ser feliz ali. Então, exatamente. Até onde eu tenho que repensar o que eu fiz, porque isso que ele está trazendo é muito importante para ele. Quem vai morar aqui é ele. Né? Então, acho que isso é uma questão de atitude, de postura, que é muito importante também. Às vezes você fala, puta, então eu tenho que refazer tudo, porque se ele gosta disso, ele não vai gostar de nada do que eu fiz até agora. Então, vamos começar de novo. E aí, enfim, né? Só botando lenha na fogueira.
É um equilíbrio aí, né, que a gente tem que conseguir o tempo todo, mas é isso. Quem mora ali é o cliente, né? A gente tem que mostrar para ele o que a gente acredita que é melhor, mas quem de fato vai usar o espaço é o cliente. Gente, eu vou fazer uma última pergunta, porque o tempo já super estourou, mas é porque tá muito bom. É a pergunta do Fábio Nagata. Em qual momento do projeto vocês buscam o suporte de um lighting designer? Na concepção? Os estudos de luz natural são feitos pela equipe do escritório ou com suporte de um profissional de iluminação? Eu acho que eu vou falar de duas... Boa, fala você. Não, eu vou falar de duas experiências, na verdade, que a gente teve, que foi que a gente trabalhou junto com light designer, né, também, porque a gente não tem super experiência com light designers. Uma foi com a Cris mesmo, nos projetos das lojas da Itsu, que a gente teve conversas desde o começo, né? Como é um projeto no Rio de Janeiro, principalmente, vou abrir aqui uma imagem já para a gente ir vendo do que eu estou falando, mas é porque a gente precisava mostrar os produtos também, não tinha como a gente começar o projeto ou pensar o projeto sem pensar em como mostrar eles. Então, acho que sempre que possível a gente tenta fazer, tanto nesse projeto quanto aquele que a gente ainda está desenvolvendo junto com a Lux. Abriu aí? Né? Porque aqui tá João de Barro ainda. Ah, é? Acho que eu não sei se compartilhou a tela certa aí. Acho que agora vai. Tem que fazer um new... tentar... Aí. Isso. Acho que foi agora, não? Foi. Ainda não. Foi sim. Mas tentar... Acho que trabalhar desde o início sempre é mais a gente acha bem mais produtivo, né? Do que vir depois como um anexo, entendeu? Isso pra gente não é... Todas as 100% das experiências com paisagismo e iluminação que vieram junto, que o projeto iniciou praticamente ao mesmo tempo, é indiscutivelmente um outro projeto. Uma coisa, um influencia o outro. Infelizmente, a gente ainda não... assim, infelizmente, com light designers a gente não teve tantas experiências ainda, né? Mas pra gente, é engraçado, né? Porque é muito mais, na maioria das vezes, é muito mais um desejo nosso do que do cliente, né? Então, por vários motivos. Primeiro, porque a gente sabe que vai ser muito melhor. Segundo, porque a gente não sabe fazer, né? Então, é simples assim. E a gente se sente muito mais seguro, né? Então, mas existe esse passo, né? Que às vezes funciona, às vezes não, que é conseguir convencer o cliente, então, de que ele também precisa achar que é importante. Né? Então, sim. É isso. Legal. É complicado pra caramba, mas geralmente o arquiteto tem muito esse papel, assim, né, de mostrar para o cliente a importância do projeto de iluminação, né? Acaba que vocês são nossos clientes, né? Então, é verdade. E a gente sempre tenta, mas é uma dificuldade enorme ali, né? Porque para você conseguir, né? Para que ele entenda o valor que isso tem, a diferença que isso pode fazer, o quanto de fato você não consegue ter o domínio disso, isso vai mudar para o projeto e tal, é um complexo. Você precisa ter referência, você precisa ter bons argumentos para isso. E ele tem que entender que você vai estar... Quando você entra mais um profissional, ele pode auxiliar muito nas questões, vamos dizer assim, de transformar um ambiente com a luz, mas que isso não vai ser, tipo... ele sempre, todo mundo, né, fica, mas quanto custa? Mas quanto custa uma luminária, entendeu? Daí o pessoal fica cabreiro e não quer, entendeu? Daí você fica, putz, não. Mas aí tá na mesma. Mas que é importante... Nesse sentido, se durante a conversa, né, um pouco puxar a brasa para o nosso lado e provocar os arquitetos, acho que nesse sentido eu acho que eu vou fazer minha consideração final provocando os meus colegas lighting designers, no sentido de que a gente tem que trabalhar
essa questão também na nossa maneira de se relacionar com, ok, e quando eu me envolvo, isso não precisa significar que o projeto vai ser todo mais caro, né? Porque eu tenho que conseguir fazer... Se tem um profissional especialista naquele assunto, com sensibilidade, com uma visão integral daquilo, né, que entende a interação entre a minha matéria de trabalho e a sua, que na verdade é a mesma, né? Se eu tenho o domínio de que quando você bota uma parede com tal característica de refletância, de cromaticidade, de textura, isso muda totalmente a luz e a luz vai mudar totalmente a percepção que você tem dessa parede, e eu posso fazer isso com qualquer fonte de luz, desde que eu tenha isso levado em consideração. Ter um light designer no processo não significa, então, você necessariamente vai ter que todo esse projeto ir para uma outra categoria orçamentária, porque a gente também tem que se despir dessa roupa de que, como eu sou profissional, eu só trabalho com produto top de mercado, só trabalho com top de linha, só trabalho com coisa cara pra caramba, porque eu só trabalho com o que é profissional. Claro que a gente prefere, é claro que a gente sabe que tem uma diferença muito grande no mercado, mas também fazer essa distinção entre aquilo que é inaceitável e aquilo que é aceitável dentro da gama popular também faz parte do nosso trabalho. Porque se eu vou dizer para uma pessoa, não, se você não tem dinheiro para investir em equipamento, então não adianta me contratar, o que eu estou falando sobre mim mesma? Né? O que eu estou dizendo sobre minha capacidade de trabalho? Eu tenho que ser capaz de pegar um orçamento que o cliente tem a dispor para o projeto de iluminação e com esse orçamento criar um espaço decente para ele viver, né? E convencê-lo a pegar uma parte desse orçamento e pagar o meu trabalho, ao invés de não pagar o meu trabalho e ter um budget maior para comprar equipamentos melhores. Essa é a minha visão, mas acho que esse é o dilema do designer, né? Advogar por produtos inferiores em prol do meu próprio ganha-pão, já se a gente partir do princípio que o budget está fechado desde o princípio. E isso a gente pode levar para um outro webinar, né? Muito Essa isso. discussão do dilema do design. Com certeza. A gente tem que tentar fazer um exercício de adaptar o conceito, né, a um orçamento mais baixo, se for o caso, enfim. Gente, a gente já passou 40 minutos do tempo. Eu queria agradecer... Acabou minha luz, viu? Acabei de ver. Eu queria agradecer muito a todos vocês, ao Terry Tuma, Fernanda, Danilo, agradecer também ao Pedro e à Juliana. Foi demais, vocês toparam desde o começo esse webinar, cederam um pouco do tempo de vocês, que eu sei que está apertado, e muito obrigada, foi muito rica, muito, muito, muito boa a nossa discussão, nosso bate-papo. Queria agradecer a Diana. Valeu. Queria agradecer enormemente a Diana, ela topou de cara essa ideia do webinar, bolou um roteiro super, super bacana, a gente discutiu bastante em cima dele esses dias, né? E a gente chegou nesse formato que todos puderam assistir, foi muito bom. Obrigada também à equipe da ASBAI, o backstage e também a divulgação, todo mundo trabalhou bastante nisso. E queria agradecer também a todos que acompanharam, que se inscreveram nesse primeiro encontro da ASBAI. Espero que seja o primeiro de muitos. Obrigada a todos. Queria que o Éder, ele vai finalizar, né? Bem, também agradeço a todos, foi ótimo, né? E prazer rever o Danilo, foi ótimo também, né? Falou lá no começo, apesar que a minha barba ainda está pretinha, Danilo. Nossa, você ainda... Bem mais novo que você, não estudei na mesma época que você. Então, queria agradecer mesmo, foi ótimo, o contexto foi excelente. Eu queria só pegar aqui uma pincelada dentro do que foi falado. A gente trouxe um pouco dessa arquitetura popular, né, dessa intervenção em bairros mais periféricos, né, e a ASBAI, ela trouxe esse ano a gente montou um GT social e ele é com o intuito exatamente de
ultrapassar essa barreira, que é tentar levar um pouco dessa luz de qualidade, uma luz pensada para todos que precisam, né? Então, esse GT tá sendo um trabalho embrionário ainda, a partir do, provavelmente, o ano que vem, isso se torna um projeto. E, obviamente, assim como a diretoria tem um desafio, né, de ultrapassar essas fronteiras Brasil afora, né? Assim, estamos aqui cada um de um ponto bem distante, né? Acho que o Gerardo aqui é o que está mais longe de nós todos, lá do Piauí, né, Gerardo? Né? A Marina está em Santa Catarina, né? A Mohana em Recife, então cada um está num ponto bem distinto do Brasil, e o intuito é levar, sim, tanto não só a parte do professional light design, né, vamos dizer assim, da profissão de light design ou do profissional de light design para esses lugares, mas levar tanto para a arquitetura, que essa conversa foi ótima, ter essa conversa com a arquitetura e ter esses diálogos, né, esse encontro da arquitetura com o light design. Apesar de, né, ser uma associação de arquitetos de iluminação, a gente trabalha sempre com muitos profissionais de outras áreas, tanto produzindo como tendo como resultado final a luz. Tá? Então, a ideia é levar esse projeto social para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a uma luz pensada, né, Brasil afora. Então, obrigado a todos pela participação, obrigado equipe ASBAI, obrigado Danilo, obrigado Fernanda, Terry Tuma, Diana Joyles, muito obrigado pela participação de vocês, e que venha um novo encontro ASBAI pela frente, que todos aqui possam participar. Obrigado. A gente que agradece. Legal, obrigada, viu, gente? Tchau, gente. Vocês, obrigado. viu? Sucesso Um abração para para todos todo nós. mundo. Obrigada pelo convite. Obrigada. Foi ótimo. Valeu. Tchau. Obrigada, Danilo. Até mais. Fernanda, Obrigado. pelos Prazer, insights. viu? Foi ótimo. Até mais. Valeu, viu? Sim. Tchau. Tchau, tchau.